Olá, pessoal! Ninhos de abelhas, depósitos de nozes, coleções de dentes humanos, uísques centenários. Você sabe o que todas essas coisas têm em comum? Elas foram encontradas mais de uma vez nas paredes e tetos de edifícios antigos. Você não tem nem ideia do que mais pode ser encontrado em residências construídas há muitos anos. Assista à seleção até o fim. Tem muitos outros achados surpreendentes. Vamos lá! Esse americano de Oregon sabia, é claro, que morava em uma casa antiga de grande importância histórica, mas ele não conseguia nem imaginar o que é que ele teria a sorte de encontrar dentro das paredes durante a primeira grande reforma. Dentro delas, havia escondido um estoque de garrafas de uísque de quase um século atrás. Aparentemente, elas foram parar ali durante a lei seca nos Estados Unidos, quando era simplesmente impossível comprar álcool legalmente. É uma pena que um armazenamento tão longo dificilmente tenha afetado o sabor da bebida. Infelizmente, o uísque só pode ser envelhecido em barris. Depois de ser colocado em uma garrafa, seu gosto já não muda. Esse é o David Olson, do Michigan, e recentemente ele iniciou uma pequena reforma. Na verdade, ele não estava planejando nada sério, só queria arrumar os degraus na entrada. Mas teve uma surpresa: quando o cara começou a quebrar os tijolos velhos, ele encontrou debaixo deles uma bola preta estranha. No começo ele nem sabia o que era, só depois de algum tempo é que lhe ocorreu que era uma bola de boliche. E não uma, mas 160. A resposta não demorou a chegar. Logo se descobriu que antes, no bairro de David, havia uma fábrica de bolas de boliche, aparentemente na década de 1950. Eles não acharam outra forma melhor para se desfazer dos produtos. Dizem que todo casal tem segredos. Mas é difícil competir com a história desses tranquilos moradores de uma cidadezinha. Eles se chamam Jerry e Rita Alter. Mas essa história só se tornou conhecida após a morte deles. Foi assim: quando o casal faleceu, parentes próximos foram à sua casa no Novo México para resolver coisas antigas. Atrás da porta do quarto estava pendurado o que parecia ser uma pintura. O neto dos Alter, sem suspeitar de nada, vendeu o quadro a um colecionador de antiguidades local por $2.000 e ficou muito satisfeito com o negócio. Um dia, um cara entrou na sua garagem e percebeu algo estranho. Sons suspeitos e um monte de surpresinhas que uns intrusos deixaram no seu carro. O cara já estava se preparando para o pior, mas acabou que uma linda família de andorinhas se instalou debaixo do seu teto. Bem, dizem que este é um bom presságio, se bem que ainda será preciso sofrer e lavar os excrementos de pássaros do carro. Qual a coisa mais diferente que pode ser encontrada em uma máquina de lavar? Talvez um compartimento secreto onde todas as meias perdidas vão se acumulando? Mas os donos dessa daqui tiveram uma sorte especial. Debaixo da tampa da máquina encontraram um grupo de roedores recém-nascidos. Aparentemente sua mãe é simplesmente muito preocupada com a limpeza, ao contrário da maioria dos seus parentes. O que esse cara acidentalmente encontrou em uma casa abandonada deixará qualquer fã de carros antigos boquiaberto. Especialistas no assunto dizem que este é um Packard lançado no distante ano de 1944, um carro vintage super raro. Com ele dá pra ganhar um bom dinheiro, não menos do que $50.000. A Netflix definitivamente precisa tomar nota da próxima história. Escuta só. Uma equipe de construção na Geórgia foi reformar um prédio comercial. Assim que os caras começaram a demolir uma parede no segundo andar, do nada algo começou a cair de lá de dentro. Era uma coleção inteira de dentes humanos. Não menos que 100. Como eles chegaram lá? Talvez um dentista muito dedicado morasse aqui? Você descobrirá no próximo episódio. O jeito tão desesperado que esse cara bate na parede é até um pouco assustador. Será que ele está tentando encontrar um tesouro ali? Quase isso. De alguma forma, um gatinho minúsculo foi parar ali dentro. Será que ele entrou ali quando era muito pequenino, depois cresceu e não conseguiu mais sair? Diga a verdade, você já teve vontade de sumir silenciosamente durante uma reunião de família? Sim, todos já passamos por isso. Só tem um problema: você não pode escapar desses eventos sem ser notado. Bem, não é o caso nesta casa. Tudo aqui foi pensado. Se você está cansado de tudo, você vai até a cozinha, abre a bancada falsa e sai pra rua. Essa passagem secreta diferente foi encontrada por um possível inquilino ao visitar um apartamento.
O que você acha que acontece se um pica-pau muito responsável dominar a parede de sua casa? Prepare-se. 1, 2, 3... Não, isso não é uma brincadeira. Isso é um suprimento médio de comida para o inverno que todo pica-pau prepara antes do começo da temporada gelada. Os esquilos, por sinal, fazem a mesma coisa e às vezes até compartilham seu estoque de inverno com os pica-paus. Gostaríamos de ver a cara do dono dessa fortuna quando ele voltar e ver o que aconteceu com ela. Mas os recordes não param por aí. O pica-pau que está se preparando para o inverno nessa casa pode claramente se candidatar a uma medalha de ouro nessa disciplina. Às vezes, porém, não há um depósito de tamanho adequado para o armazém e os esquilos astutos precisam usar como depósito, vasos de flores, por exemplo. No entanto, um carro também serve. Para melhorar, ele está sempre quentinho. Até um poste elétrico de madeira serve. O mais importante é ter onde esconder as nozes. Essa é uma história semelhante. Os caras alugaram uma casa de férias e do nada encontraram nela um quarto escondido, cuja entrada ficava atrás de um simples armário. O que você acha que os turistas encontraram lá dentro? Talvez alguma evidência assustadora? Na verdade, nada de especial. Nos comentários do vídeo, as pessoas sugeriram que este é provavelmente um quarto do pânico, ou seja, um abrigo que alguns proprietários montam em suas casas para o caso de emergências. Ah, essas paredes. Parece que atrás delas você pode encontrar de tudo, até mesmo obras de arte perdidas. Isso mesmo, escuta só essa história recente que aconteceu em Vermont. Lá, durante a restauração do prédio da universidade local, os trabalhadores acabaram encontrando uma enorme tela sob a tinta. Acabou sendo uma pintura muito valiosa, pintada durante a Grande Depressão. No final, um curador de um museu comprou a obra por $7.000 e agora qualquer um pode vê-la em exibição. A autora desse TikTok disse que ela mora em sua casa há 14 anos e todo esse tempo ela sonhava em descobrir o que se esconde atrás dessa porta estranha. Uma pergunta: como ela teve paciência para não fazer isso antes? Parece que ela estava com muito medo. No entanto, nada de terrível foi encontrado do outro lado da porta. Apenas mais um sótão abandonado. Agora a menina sonha em organizá-lo e fazer algo útil com ele. Você sabe quem mais gosta de se instalar dentro das paredes das casas? Famílias de abelhas. Às vezes, elas vivem lá por tanto tempo que conseguem construir um castelo inteiro de favos de mel. Esses insetos também gostam de habitar o telhado de grandes casas. Ou então, você não vai acreditar, o interior de uma coluna na varanda de um pátio. Ou não fazer cerimônia e ocupar logo todo o lugar, já que ninguém mora nele mesmo. Até que soube pelo noticiário que a tela que ele vendeu não era nenhum rabisco, mas uma obra do artista impressionista Willem de Kooning, chamado Mulher Ocre, que desapareceu 30 anos antes e que foi estimada em $160 milhões. Descobriu-se que os avós sossegados do cara eram os mesmos dois ladrões que roubaram a pintura de um museu nos anos 80. Aquele momento em que construtores de repente se tornam arqueólogos. Na China, um edifício antigo estava sendo reformado uma vez e nas paredes foram encontrados afrescos antigos, os quais provavelmente têm um valor histórico considerável. Outro artefato que um casal encontrou ao reformar uma casa velha foi um caderno há muito esquecido. Depois de abrir a relíquia, eles ficaram chateados por haver apenas páginas brancas nele, até que se depararam com uma lista de produtos e uma lista de preços. Aparentemente, alguma dona de casa escrevia cuidadosamente a lista de compras para a semana. Além disso, no lugar secreto, ainda havia um livrinho dos anos 30, tão antigo que as páginas já estavam caindo aos pedaços de velhice. É hora de brincar agora. Adivinhe quais são os animais pelo som que fazem. E aí, alguma teoria? Sim, são morcegos, um exército inteiro deles. Eles se esconderam no sótão até que o autor do vídeo os encontrou. Esses animais emitem um guincho agudo muito específico que dizem que pode ser ouvido a alguns quilômetros de distância. I'm Batman.
Já esse vídeo foi filmado por uma garota que estava profissionalmente envolvida no resgate de animais selvagens. Uma vez, ela foi chamada a um apartamento na varanda do qual se instalaram mais de 500 morcegos. Aparentemente, os proprietários não olhavam lá por muito tempo. Um dia, um residente de Alton, Illinois, percebeu um pequeno problema em seu quintal. Algumas pedras decorativas tinham começado a afundar estranhamente. O homem começou a consertá-las e notou que, debaixo delas, parecia que havia algo escondido, algo a mais do que só terra e barro. Era um túnel subterrâneo. E ele era tão gigantesco que com certeza foi construído não por uma pessoa, mas por toda uma equipe. Talvez o túnel fosse usado para armazenar algo, ou talvez essa seja uma parte antiga de uma ferrovia subterrânea. Enfim, imagine como deve ser morar ao lado de um lugar tão misterioso. Como é possível morar em uma casa por muitos anos e não perceber que há um quarto secreto nela? Bem, pergunte para esse cara. Ele encontrou essa misteriosa sala preciosa em sua própria biblioteca. Ela se parece mesmo com uma das salas de leitura de Hogwarts. Então não é nenhuma surpresa. É uma pena que o cara não tenha achado nada de interessante lá dentro. Apenas paredes irregulares e um ninho gigante de vespas. No século XXI, ninguém esconde as economias em um cofrinho de barro no formato de um porco. Mas outra coisa é um mini cofre na parede. Foi isso que esse cara inventou. Ele abandonou todos os seus maus hábitos, fez um cofre secreto e colocou lá todo o dinheiro que sobrava durante 7 meses. O resultado do experimento foi mais do que um sucesso. O cara economizou quase $1.000, os quais gastou em uma viagem de carro por toda a Rússia. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.